Alô, Libeloita! Estamos aqui hoje para conversarmos com vocês sobre um tema que está sendo bem pertinente, que é cultura alemã no Brasil e na Alemanha. E não é a mesma coisa, até porque muitas vezes a gente acredita no Brasil que nós somos alemães, né? Mas nem sempre é assim, porque cada um tem sua tradição diferente. Não é só porque um nasceu num lado do continente e o outro de outro. E para a gente poder ter esse bate-papo legal, ter uma conversa bacana sobre um tema tão abrangente que é a cultura, vamos falar com quem faz também cultura no Brasil, especificamente na região do Vale dos Sinos, né, Thomas? Né? E na região especificamente da cidade de Dois Irmãos. Vamos falar com a Dirce. Dirce, como estamos? Uma boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui na Alemanha, né? Olá, Denis, tudo bem? Estamos hoje conversando, que bom, né? Depois de um bom tempo, ainda mais em época de pandemia. Estamos bem nesse sentido, né? Trabalhando, tentando retomar as questões do folclore alemão online, porque a pandemia não está nos permitindo, principalmente na região do Vale dos Sinos, estarmos dançando, né? É algo que a gente fazia até março deste ano, semanalmente, e então não estamos podendo fazer isso, e estamos tentando de outra forma nos organizar. Olá, Thomas! Estamos tentando nos organizar de outra forma, né? E nesse sentido, que bom poder estar conversando contigo para abordar algumas temáticas e algumas curiosidades, digamos assim, né? Do que nós temos de vivências aqui no Brasil e o que se tem de vivências em relação à dança folclórica na Alemanha. A gente sempre tem aquela questão que a gente fala, né? Que a gente encontra muito no nosso interior do Rio Grande do Sul, aquela fase, mas nós somos alemães, nós falamos alemão, né? Quando os alemães vêm para cá, eles se sentem em casa, né? Contudo, eles sabem quando o alemão é da Alemanha e quando o alemão é do Brasil, entre aspas, falando assim, né? Quer dizer, a gente tem uma diferença. Tu vieste para cá, estiveste estudando a língua alemã. Eu te faço uma primeira pergunta. Como é que tu aí em Dois Irmãos diferencia o alemão da Alemanha e o alemão do Brasil? Primeiro que a gente trata, né, em Dois Irmãos, a gente tem né, como foi colonizado em 1824 né, enfim, colonizado a maioria, né, por alemães. Então, assim, a gente tem o uso do dialeto, Denis. Então, a primeira diferença é o dialeto que falamos em Dois Irmãos é diferente do que se fala na Alemanha, né? Então, a língua é uma das diferenças, né? Já é uma das diferenças. E eu também, né, por todos os estudos e pela minha trajetória na dança, eu também percebo que a dança folclórica alemã que se dança no Brasil é diferente da que se faz na Alemanha. Então, uma das questões que eu já né, ouvi muito a Cláudia falando numa das formações na Associação Cultural de Gramado, no curso de danças de 2020 deste ano, ela fez uma oficina conosco em que ela abordou algumas características e me chamou muita atenção uma das questões, assim, que é a faixa etária dos dançarinos. Tá? Então, ela colocou isso como uma curiosidade, e a gente tem, por exemplo, no Brasil, em Dois Irmãos, nós temos 2 grupos, né, folclóricos, 3, na verdade, que trabalham com diferentes categorias, e uma delas é o Sonnenblume, em que crianças de 3 anos começam dançando, né? E a gente sabe que na Alemanha não é tão cedo assim, né? Não é desta forma. Então, essa é uma das questões também, assim, que me deixam, né, curiosa, e eu gostaria de saber isso de ti também, Denis, né? O que tu percebes lá, nesse sentido, em relação à configuração de um grupo folclórico, né? As suas características, as suas tradições, porque tu também participaste, né, do grupo do 25, então tu também podes nos ajudar nesse sentido, né, a traçar um paralelo. O que tem de diferente, o que tem de semelhante? Disso, essa questão que tu trouxeste inicialmente das idades, né? No Brasil, a gente trabalha com uma lógica que é dividir as pessoas por faixas etárias, né? E aí vai tu dividindo os bem pequenininhos, os médios, e assim vai indo.
Não que isso não aconteça aqui na Alemanha, né? Em alguns lugares sim acontece uma divisão por faixa etária. Geralmente seria mais ou menos assim, os muito pequenos, depois os intermediários, os mais adolescentes, e aí vem um grupo, seria os adultos. E aí não tem mais divisão realmente de idosos para os outros. Todos do adulto estão dentro do mesmo pacotão, né? Diferente do nosso, que ainda vai dividir ainda em casais e depois ainda em terceira idade, né? Mas isso, cada lugar é um pouco diferente. Eu posso te dizer assim que existem sim grupos de crianças bem pequenas. A diferença é como essas crianças vão encarar a questão da dança. Vou te dar um exemplo. Existem grupos de crianças em que o traje praticamente é um traje mais simples, exatamente para a criança poder correr, pular, fazer festa e não se sentir tolhida com a vestimenta, né? Porque ela pensa assim, se a criança achar que a vestimenta é ruim, porque limita ela, no futuro ela não vai querer dançar mais, né? Segundo, que é um ponto também, as danças são flexibilizadas. A criança pequenininha vai dançar muitas vezes a dança original da cidade, mas por outro lado, também vai ter internamente, não digo uma apresentação, né? Mas vai ter muitas músicas que não vão para apresentação, que não vão para exibição pública, que são músicas modernas com coreografias tradicionais. Para a criança gostar de dançar com aquela música que ela gosta de ouvir na rádio, muitas vezes, e depois que ela vai, então, associar aquela coreografia que ela dançava com a outra música, né? Mas o passo vai se manter o mesmo. Então, tem uma preocupação, dependendo do lugar, para que as crianças não fiquem avessas à tradição no futuro, né? É um pouco diferente do que a gente vê no Brasil, que desde o início vai se usar a mesma música tradicional, vai sempre querer se usar o trajezinho perfeitinho, né? E tudo. Então, a criança é mais lúdica, né? Por outro lado, tu não vai ver num grupo de dança alemã aqui, de crianças pequenas, músicas que tu vê no colégio. Porque a gente usa muito no Brasil, para os grupos de crianças, músicas e coreografias de material didático para escolas, que não são para danças típicas, né? Por exemplo, Luftballon, por exemplo, danças como Kleine Bär, que são danças coreografadas com um pequeno teatro que mostra levando um balãozinho, como é que é a vida do ursinho, como é que é andar de carro, como é que é subir num bonde, né? Essas músicas aqui não estão dentro do repertório de crianças. Essas músicas são para usar em escolas para ação pedagógica dos professores de primeira série, no maternal. Sim. Mas não vai ter num grupo de dança típica com traje. Isso não vai acontecer. Aqui sim vai ter, como eu te falei, coreografia tradicional, como os Siebenschritt, vai ter coreografia tradicional como o Herr Schmidt, com música moderna para a criança não perder o interesse. Mas tu não vai ter essas coreografias que não são de dança tradicional misturada. No Brasil, tudo que se fala em alemão, o pessoal acredita que é dança alemã, né? Sim, sim. A gente já fez um trabalho nesse sentido também, de mostrar o que é de tradicional de grupo folclórico dançar e o que é popular, né? Porque inicialmente quem é leigo também acha que, por exemplo, qualquer coisa pode se transformar em dança folclórica alemã, né? Então nem sempre a gente também fez um trabalho já desde os eventos de mais populares, assim, de mostrar que uma questão é a dança tradicional folclórica e outra questão é o que popularmente se conhece, né? Então, também fazer essa diferenciação. Denis, tu falaste bastante da questão das danças, né, para crianças, assim. E como é que percebes a questão do jovem e do adulto também nesse desenvolvimento de dança, né, do folclore alemão? Olha, o que eu diria assim, a gente está até tendo simultaneamente nesse período agora um curso, né? Eita, mas maravilha! Né? Um curso, e a Cláudia está trabalhando especificamente esse tema, que é a questão dos grupos, como é que eles se formam na Alemanha e como é que se formam no Brasil.
Eu posso te dizer assim, por mais que a gente tenha muitos grupos de dança no Brasil diferentes, cada um tem sua identidade própria, sua cultura própria, escolhe o seu tipo de traje, né? Tem uma preferência pela dança A, B ou C, mas elas têm Ou há uma, certa... Oi? Fale. há uma identificação daqui a pouco com história local, por exemplo, né? Os nossos trajes, quando eles são escolhidos, quando eles foram estudados para serem utilizados, eles tinham um porquê. Então a gente tenta sempre fazer um estudo, né? Por exemplo, o traje de Marburg, o traje que a gente usa, que é da região de Marburg, por exemplo, foi de onde veio a maioria dos que colonizaram Dois Irmãos, né? Então é uma região do Hunsrück. Tem alguma questão mais de identificação com a cidade, com o local, né? Mas também tem e tu uma trazes questão, que isso... Dirce, que eu vejo que não é só a questão da escolha do repertório. Só um segundinho aí. O Thomas fez macaquinha. Tá? Mas o seguinte... fora a parte lúdica do Thomas, mas além dessa questão de uma escolha por causa do traje, do A, ou B ou C, tem uma questão de gosto pessoal. O que eu chamo de gosto pessoal? O grupo da Dirce vai gostar de dançar danças desse tipo aqui, com polcas, com schottisch, e não gosta de mazurca, tá? E aí o grupo da cidade vizinha da Dirce gosta de dançar lá em Presidente do Sena, por exemplo, vai gostar de se dançar com mazurcas e valsas, tá? Então os integrantes acabam guiando o grupo para certas tendências, né? E tem grupo que é mais festeiro, que vai para um lugar e vai ser conhecido por fazer, entre aspas, um pouco de bagunça, enquanto vai ter aquele grupo que é mais tradicional, que vai entrar em filinha e vai sair em filinha, tá? Aqui isso acontece também, mas mais do que isso, os grupos aqui têm propósitos diferentes com nomes diferentes. Por exemplo, aí no Brasil, por mais que um grupo se chame Volkstanzgruppe, ou Grupo de Danças Alemãs, ou Trachtengruppe, ou Grupo Germânico, no fundo, todos fazem mais ou menos a mesma coisa, que é misturar danças tradicionais com danças um pouco mais modernas, com danças um pouco mais coreografadas, outras com um pouco mais de teatro. Vai ter um pouquinho de tudo, todos juntos, e aí vamos selecionar o que vai ter numa apresentação. Hoje eu quero Schuplattler, amanhã também depois vai vir uma Sternpolka e vai acabar com uma Krakowiak, tá? Aqui isso não acontece. Aqui um grupo vai ter um estilo muito claro. Os Trachtengruppe vão ser grupos de trajes. Esses grupos de trajes, eles vão seguir regras clássicas das suas entidades maiores, né? Então, por exemplo, aqui na Baviera, o Gauverband, que é uma parte maior, vamos dizer assim, a cabeça das sociedades de trajes, dão as regras e os de baixo obedecem, né? Então, no teu ensaio tu vai dançar o Siebenschritt, tu vai dançar o Mühlrad, tu vai dançar isso. Não, mas eu tava pensando em dançar uma Krakowiak. Não, isso não tem no nosso repertório, não tá no guarda-chuva, né? Não faz parte desse repertório bávaro. Então tu até pode no teu ensaio tu dançar o que tu quiser. Contudo, tu vai estar seguindo sempre a diretriz do maior para apresentações, para atividades externas, e dificilmente vai se ter um grupo bávaro que tem como tradicional dança Schuplattler, sapateado, dançando uma dança fora desse sistema, tá? Certo. Exemplo de uma exceção é o Holsteiner Dreitor. Holsteiner Dreitor foi passado num curso bávaro, e aí todos os grupos bávaros começaram a botar para o seu grupo Holsteiner Dreitor. Mas eles não chamam de Holsteiner Dreitor, eles chamam de Dreitor, porque o Holstein não é na Baviera, né? Então tu tem que ter uma certa normativa. Outros grupos vão ser grupos artísticos. Exemplo do INA, por exemplo, né? Que vão buscar coreografar danças conforme ou não as tradições da cidade, né? O INA, por exemplo, vai contar historinhas pomeranas usando coreografias de danças, né? Vão modificar as coreografias, vão ajustar as coreografias, mas ele segue um princípio norteador, um norte para onde ir. Enquanto que um grupo de Thüringen, por exemplo, simplesmente
coreografa as músicas sem nenhuma relação com traje, nem com lugar, nem com coisa alguma. São coreografias muito bonitas, mas não tem uma semente tradicional. É um coreógrafo que vai fazer um balé, né? Certo. E tu tens outro, terceira categoria, vamos chamar assim, que são os Volkstanzgruppe, Tanzgruppe, Singt und Tanzgruppe, que vão ser grupos mais ou menos como os do Brasil, né? Em que vão dançar um pouquinho de tudo, contudo não vão estar fazendo espetáculo. Não vai ter danças espetaculares com teatro. Vai começar com uma Sternpolka, depois aí para um Zigeunerpolka, depois vão dançar uma Rettlinger Bandrita e vão acabar com a Christkönig, tá? Não é nada que não é feito no Brasil, mas não vai querer fazer show. Eles vão chegar até um ponto, mas não vão passar daquele ponto, não vão se assimilar com o balé. Eles não vão misturar o balé com a dança tradicional, né? E vamos lembrar que dança tradicional tem dois tipos também. As bem antigas, que é as Volkstänze, né, populares, e tu tens as mais atuais, que são as músicas criadas depois de 1920, 1930. E essas danças, alguns grupos tradicionais não dançam, né? Aqui os Tanzgruppe, Volkstanzgruppe, Singt und Volkstanzgruppe geralmente dançam essas músicas também do movimento 20 para frente. Os Trachtengruppe não. Então tu não vai ver um Trachtengruppe dançando Kreuzkönig, não vai ver Schaumburger, não vai ver Insterburger, Fiegespann. Essas danças que no Brasil são bem comuns, esses grupos aqui simplesmente vão desconhecer, como se elas não fizessem parte de uma possibilidade de repertório, né? Então... Que interessante! Que interessante isso, né? Pensando nessa questão da constituição das danças e assim, do que cada um representa. É interessante saber disso, né? Porque aqui a gente tem no nosso grupo, né, a gente tem tentado trabalhar quando a gente apresenta uma dança nova, dizer de que região que é, né? Então aqui a gente tem um panorama mais geral. E eles então trabalham especificamente de acordo com aquilo que mais também se identificam. Pelo que eu estou entendendo, é mais ou menos essa característica geral. O INA não vai, né? O INA tem uma característica, né? Que é, tu disseste, trabalha com a questão coreográfica, enfim, né? O Trachtengruppe, então, tem a sua característica também. Interessante isso. No Brasil, a gente vai ver grupos com nomes diferentes, mas na prática não foge da mesma lógica, né? Isso. Eu me lembrei agora, casualmente, tu vai encontrar no Brasil uma novidade de alguns anos pra cá, que são os Plattgruppe, né? Que tu tens, por exemplo, um grupo em que abre uma subdivisão só para Schuhplattler masculino, né? Mas isso é novidade. Certo. E mesmo esse pessoal que se justifica como Plattgruppe, não existe o equivalente aqui na Alemanha, porque tecnicamente esses grupos de Plattler não têm uma identificação forte com o traje. Tanto que muitos deles usam camisa rosa e roupa de Oktoberfest, que aqui na Alemanha um Plattgruppe nunca usaria esse tipo de identificação visual, né? Geralmente o grupo de Plattler também busca ter um traje impecável dentro de sua lógica, né? Enquanto que no Brasil a questão do traje é muito mais solta, é muito mais por uma questão de escolha do grupo e não tem ninguém fiscalizando, vamos dizer assim, se o traje está 100% como deveria ser, né? Também tem isso. E, Denis, uma outra questão, assim, que eu ponto aí aqui para mim, que eu acho que é interessante a gente conversar também a gente sabe que tem essas características que tu abordas e tem a questão do ingresso num grupo de dança, né? A gente sabe que no Brasil, né, no meu grupo, a gente tem critérios internos, como a gente é uma associação constituída sem fins lucrativos, em que a dança e a arte se expressa através da dança folclórica alemã. E para a gente manter a associação, enfim, a gente tem algumas regras, a gente tem uma normativa, né, que nos rege, tem uma diretoria constituída, essa diretoria, ela elabora
enfim, ações, mas ela por si só, ela não existe, a gente não tem a contrapartida dos demais dançarinos. Então, na categoria adulta, por exemplo, a gente aceita dançarinos a partir dos 15 anos, né? Mas a gente sabe que na Alemanha não é assim, que para tu entrar num grupo tem né, ações diferentes da que o Baumschnitz, por exemplo, usa enquanto grupo folclórico. Tu conseguirias abordar algum e outro aspecto assim que tu acha interessante para que os dançarinos que tiverem acesso a esse material possam fazer esse comparativo e se dar conta de como é esse processo aí? Dirce, eu posso te dizer assim, ó, tem que nem no Brasil a oferta e a demanda. Grupos que têm muita procura acabam criando dispositivos para travar as pessoas, entre aspas, oportunistas e vão querer uma certa dedicação e que cumpra certos requisitos. Outros grupos que tecnicamente estão com falta de dançarinos vão abrir as portas para todo mundo que aparecer, né? Vou dar um exemplo dos grupos bávaros. Os Trachtenverein, as associações de trajes, eles geralmente estão ligados a essas associações maiores e eles têm muitas vezes um suporte regional do município, não digo financeiro, mas um suporte de ter uma visibilidade, né? O próprio governo bávaro, em algumas situações, patrocina para que os grupos viajem para simbolizar a Baviera no exterior, ou mesmo em eventos em outros lugares da Alemanha, né? Então essas associações têm, de certa forma, uma procura grande, né? Em algumas cidades eles são enormes. Então o que acontece? Para esses grupos existe não só uma questão de tu entrar, mas tu tem que ter um aceite da direção. Então os dançarinos se reúnem, fazem uma reunião formal, geralmente uma reunião formal a cada 15 dias, meio 30 dias, depende do grupo, né? E eles fazem uma ata, falam da ata, e aí tem alguém que vai defender a entrada daquela pessoa. Olha, eu conheço fulano, ele faz isso e aquilo, tipo um padrinho. E o outro, e aí os outros vão ouvir e vão votar, né, se ele vai entrar ou não, né? Tem gente que tecnicamente tá num grupo há muitos anos e a votação nunca foi feita para ver se a pessoa entrava ou não, né? A pergunta é, por que nunca se votou? A resposta que eu diria assim, ou tem gente que tem desafeto com a pessoa que votaria contra, né? Então é melhor não fazer a votação, ou simplesmente porque a coisa passou e a pessoa se identifica com outra comunidade. Por exemplo, eu tô aqui em Munique, tá? Eu vou participar de um grupo de uma Trachtenverein. Só que o pessoal me identifica como prussiano e não como bávaro, por exemplo, tá? Aí então eles vão me deixar participar. Contudo, oficialmente eu não estarei dentro, porque a minha identidade não é bávara, a minha identidade é prussiana. Isso acontece, uma pessoa pode fazer parte de um grupo sem oficialmente fazer parte de um grupo, né? Isso nunca tu pensaria no Brasil, né? Outros grupos não, como eu falei, tu vai no ensaio, tu participa, faz a fichinha de pertencimento e toca a ficha na tua vida, tá tudo bem, tudo obrigado. Agora, tem um ponto que é essencial. Tem grupos que vão cobrar um valor significativo para a pessoa entrar como forma de seriedade. Então, assim, olha, tu tá fazendo parte do grupo? Tô, ok. Então tu vai ter que comprar o primeiro traje que tu vai usar. Como assim? Mas o traje custa 2, 3, 5 mil euros. Né? Tu vai adquirir esse traje com o tempo, tu pode fazer ele aos pouquinhos, faz primeiro a saia, depois isso, depois faz o chapéu. Agora, nós não vamos te dar um traje para usar se tu não tiveres engajado. E o teu engajamento vai ser medido pelo teu esforço em comprar o traje, né? Depois que tu adquirires o traje completo ou o essencial, nós podemos te ajudar com coisas que nós temos no nosso acervo. Mas essas pessoas que entram têm uma, entre aspas, como se fosse uma prova de que a pessoa tá falando sério e não vai ficar deixando o grupo na mão, né? Então, o INA mesmo faz isso. Para tu entrar no grupo do INA, o primeiro traje tu tem que comprar. Para tu participar de um Trachtenverein, tu tem que ter um traje bávaro, autêntico, nas regras bávaras. Se tu não tiver esse traje, tu não passa pela tal da votação. Tu não entra no grupo, né? E isso é muito sério. Outros, simplesmente pela tua bela presença e teus lindos olhos, vão deixar tu participar e vão ficar muito felizes que tu não vai embora.
Então também depende da questão da identificação do grupo e da região, ou da proposta, né, do grupo. E precisar de gente, como em todo lugar. E precisar de gente. Sim, como em todo lugar, em todo país, né, em todo grupo. Uma das questões que tu abordaste, assim, Denis, né, que a gente sempre conversa, é a questão da história do traje, né, e da importância do traje para contar a história do grupo e, né, para que se associe. Isso é um grupo de dança folclórica alemã, isso é um grupo tradicional gaúcho, semelhanças e diferenças, né? Então a gente tem também esse cuidado, e toda vez que a gente né? A gente já passou por algumas experiências bem interessantes de nos confundirem com, né? Enfim, com outras tradições, né? Com gaúcho, e a gente sempre deixa claro, não, a gente tem. E uma das partes que a gente conta é a história do traje, né? Então, um pouquinho tu já abordaste, né? Que eles têm uma seriedade em lidar ou comprando o seu traje, adquirindo seu próprio traje. Aqui a sistemática é um pouco diferente, né? A gente sabe que os fazem um esforço tremendo para que cada dançarino receba o seu traje, né? E o nosso esforço também é de contar que esse traje tem uma história e de contar que ele não é um díndalo, ou seja, que ele tem, né, tradicionalmente uma história. E como é que é essa sistemática aí, né? Nós temos os díndals que tanto se usam em eventos, não digo menos folclórico, mas em eventos não, né, da tradição em si, e talvez tu possa nos falar um pouquinho disso, assim, né, desse respeito ao traje folclórico, porque é um material caro, né, ele conta uma história e ele traz uma identificação do grupo para com aquilo que o grupo realiza enquanto trabalho, enquanto dança. Disso eu posso dizer assim, no Brasil a gente tem um trabalho muito bom de réplica de trajes, tá? Nós temos costureiros que tu conheces bem, a Frau Reumann, né, no caso agora com a Karen Reumann lá em Nova Petrópolis, nós temos o Vilney Haberkamp em Imigrante, nós temos o Anderson lá em Entre Rios, nós temos muita gente boa, tem pessoas lá em Paverama e assim vai. Essas pessoas fazem um trabalho muito legal de réplica dos trajes, né? Pegam um modelo, fazem uma réplica no Brasil, dentro do tecido que se tem à disposição, dentro dos contextos que se tem à disposição e o principal, dentro do dinheiro que se tem à disposição, né? O que acontece é que muitas vezes essa réplica no Brasil, ela, para poder ser feita em escala de muitos trajes em pouco tempo, né? E também pelo custo, para não saírem com um custo muito caro, é optado por diminuir alguns detalhes e fazer ele ficar o mais parecido possível, sem, ao mesmo tempo, tu fazer um trabalho louco, por exemplo, de bordar um colete inteiro à mão, né? Vai ter a máquina, tu vai utilizar algumas gregas, alguns tecidos pré-bordados que tu vai aplicar, algumas estampas, né? E isso vai facilitar que pareça muito com o traje da Alemanha, mas ao mesmo tempo quem olha e conhece sabe diferenciar um do outro, né? O que acontece é que no Brasil, para nós, é mais do que suficiente que ele seja um traje bonito e se pareça muito com o original, tá? Aqui na Alemanha, dependendo do gosto do grupo, isso não bastará. As pessoas veem o traje como um processo, né? Que nem, tem o cinto do traje tirolês e do traje bávaro. Ele é um cinto bordado. Então assim, mas é fácil, eu vou lá e bordo com a máquina de bordar e tá feito. Não, tem que ser bordado com penas de pavão. Tu pega uma pena de pavão, desfia a pena de pavão, tira toda a parte de fora, o tronquinho da pena do pavão, eles vão cortar com uma faquinha especial para que fique todas da mesma espessura. Depois eles pegam não digo uma agulha, mas eles furam o couro com um desenho que é feito anteriormente e vão passando tem uma espécie de um torno, né? Que tu senta, assim, lembra aquelas caixinhas de engraxate no Brasil, mas imagina aquilo grande. Sim. A pessoa senta, aquilo tem uns encaixes e ela vai tecendo com
a pena do pavão, o bordado do seu cinto. Um cinto desses aqui na Alemanha, ele é feito por encomenda. Cada desenho não pode ser igual. Claro que se pode comprar, às vezes em quando, uns cintos pré-prontos. Mas tu paga 5.000 euros por um cinto pré-pronto é de matar, né? Então tu vai fazer, já que tu vai pagar ele 5.000 euros, vamos falar agora 30 mil reais, é um carro no Brasil, tá? É um carro. Tu vai pegar um cinto desse, vai mandar fazer com as tuas designações da família, vai botar elementos que pra ti são caros, né? E aquele cinturão que anteriormente era uma espécie de pochete, né? Hoje perdeu essa função de pochete, que antes guardavam dinheiro ali dentro e tal, né? Esse cinto, ele tem todo um trabalho. E a pessoa só vai ganhar esse cinto, ou só vai ter esse cinto quando realmente pôde pagar para um especialista fazer aquele cinto daquele jeito, tá? Uhum. Tu não vai nem pensar em botar um tecido bordado à mão com corda e muito menos um tecido que a máquina de bordar fez. É quase que impensável alguém fazer uma cópia que não seja naquele método, né? E ele só vai ser usado aquele... Ah, não tenho dinheiro, não uso o cinto, ponto. No Brasil nós não temos isso. Quantos grupos nós conhecemos aí no Brasil que tem um bonito de um cinto, mas que não é feito não é feito à mão e não é feito com a pena do pavão, né? Então, tu tens uma relação com o traje extremamente mais artesanal e uma questão assim de que tu tens que adquirir as peças com o tempo porque elas são valiosas e aquilo dá um status de que tu quer preservar a tradição da forma como ela era há 500 anos. Só que essa é mentira. Essas tradições são muito novas. Algumas tradições são antigas de 100 anos, outras são de 200 anos, mas tem várias tradições que são de 30 anos, 50 anos. E eles falam como se fosse uma tradição antiquérrima, né? Acontece com o traje bávaro, por exemplo, né? O traje das meninas, aquela saia que fica bem retinha quando ela gira, isso é um fenômeno dos anos 60, 70. Por quê? Para atender o turismo, para renovar a cultura da Baviera, porque eles queriam ter algo diferente, um Schuhplattler mais técnico, que fosse mais difícil, que não pudesse, o estrangeiro não poderia fazer, porque ele não tem 30 anos de prática com aquilo ali. Para tu fazer ele daquele jeito, daquela qualidade, tu tem que ter muita prática. E não tem gente de fora que tem essa paciência e esse foco. Mesmo os melhores e ótimos grupos que tu vai ver na Argentina, que tu vai ver no Uruguai, por exemplo, de dança bávara, não vão desempenhar um Schuhplattler com a qualidade dos bávaros. Por quê? Porque eles fizeram de forma que só quem tivesse muita experiência e muito tempo de cancha naquela metodologia que os bávaros seguiram lá dos anos 30, depois 40, 50, 60, só a partir dali tu tem condições de fazer o trabalho como é feito aqui. Então, é impensável que um grupo do Brasil consiga fazer uma cópia do traje, da dança e da língua, né, desses grupos. E não só do traje, não podemos esquecer que a música ao vivo também é elemento fundamental. Então, eu ia te perguntar disso, assim, isso é uma das questões que eu também tenho aqui como uma pergunta, né, para ti. A dança, penso que tu falas com tanta propriedade dos detalhes da constituição do traje, dos cuidados, né, com cada arte que se expõe num cinturão ou, né, com determinados elementos. Eu vejo que a dança ao vivo também é um elemento muito presente aí na Alemanha e que aqui no Brasil a gente ainda está caminhando, diga-se assim, a passos lentos para inserir, né, nas tradições do folclore enquanto dança, né? Nós temos algumas iniciativas, mas eu acredito que a gente caminha a passos lentos ainda nessa questão de trazer a dança ao vivo, né, como uma das características para o folclore alemão. O que acontece, assim, Dirce, é que, como eu te falei aqui, tem uma regra da coreografia A que vem da Gaufeband, por exemplo, tá? Ou da associação A, B ou C do Hessen, por exemplo.
pessoal do wrestling também tem esse trabalho de uniformizar coreografias e de fazer um trabalho de até algumas competições, às vezes. O pessoal do Siebenbürger também faz isso aqui, né? Para manter a tradição como um certo padrão, tu tens certas normativas para algumas danças e tu vai meio que te competir para quem faz mais certinho, tá? Sim. Aonde que a coisa se permite tu, entre aspas, inventar e botar tua identidade própria? É no detalhe, né? Então, quando tem um grupo de música e esse grupo de música dá uma leve ajuste da música pro seu grupo instrumental, tu tem aquele sotaque da música que tu vai tocar, ele vai ser único. Por mais que tu faça a coreografia igual como consta na regra, o músico tocando ao vivo vai te dar uma experiência de entrada diferente, vai ter um toque que vai fazer aquele dançarino rir, uma brincadeira, vai tocar num tom menor, num tom maior, né? E essa ação que o músico tem é tão importante quanto a ação do dançarino, né? Ele te abre portas para tu botar coisas novas ao mesmo tempo sem sair da regra, né? E quando tu usa um CD no Brasil que a mesma banda toca sempre e o erro é o mesmo no mesmo lugar, no mesmo instante, o dançarino vai dançar quase que mecanicamente, porque ele vai seguir como se fosse um metrônomo, né? Tec, 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 tec. Enquanto que com a música ao vivo não. Tu vai ouvir a música, interpretar a música, se o músico errou, tu vai ter que dançar conforme a música, né? E isso dá uma vida nova. Inegavelmente. E também, né, Denis, assim, essa habilidade de fazer a dança não se tornar mecânica, né? Ela ser algo sonoramente bacana, do dançarino ter que atentar ao ritmo, a sonoridade da dança e reproduzir ela com o seu corpo. Isso a gente tem, como eu te disse, a gente está trabalhando nossos tempos nisso, mas eu percebo que na Alemanha a gente tem muito acesso a materiais, né, a divulgação de grupos que trabalham há muito tempo com isso, trabalham com uma naturalidade que nos impressiona, né? Então, porque é uma outra forma de lidar, né? Lidar com o seu corpo e lidar com a música em si, com essa reprodução, né? E também, se tu for ver, não só o sotaque de cada grupo, mas cada região vai ter uma formação musical levemente diferente. E se eu for entrar em detalhes técnicos, vai ter acordeon, o outro vai ter uma harmônica, o outro vai ter um Knopf na acordeon. Tu vai ter diferentes instrumentos que vão estar em diferentes regiões. A dança suíça, por exemplo, muito da dança suíça se caracteriza pelos instrumentos da música suíça. Eles podem tocar exatamente a mesma dança que tu vai ver na Alemanha, mas com os instrumentos suíços, com a harmônica suíça, com a Steirische no caso, com o clarinete, com o violino. Naquela forma que eles tocam, faz com que uma dança, entre aspas, da Alemanha vai ter uma cara suíça. E aí aquela dança é suíça, ponto, porque ela ali ganha uma vida nova. E isso acontece praticamente em toda a Alemanha, né? Em Berlim tu vai ter uma característica, tu vai ver lá no Lüneburger Heide outra característica, porque a música expressa isso. O músico traz um sotaque diferente, o passo sai mais marcado numa dança, o outro passo é menos marcado, porque não é só o dançarino, é um conjunto de fatores, né? E quando tu pega uma gravação que tu vai tocar a música aqui na Alemanha, vai tocar a música no Rio Grande do Sul, vai tocar a música em Santa Catarina e vai tocar a música no Paraná, tu já não mais consegue diferenciar que grupo é de qual estado, porque não tem esse sotaque na dança. E essa é a diferença que se percebe, né, na Alemanha, enfim, né, acho que é bem interessante abordar esses aspectos, assim, dizer que a dança não é só, né, é o que eu tenho tentado agora trabalhar com os dançarinos, que participar de um grupo de danças não é só ir lá nos ensaios nos domingos, né, porque isso não está sendo possível nesse momento, é conhecer
todo o repertório que envolve esse fazer, né? Então, de onde vem essa constituição? O que a gente precisa conhecer enquanto grupo folclórico? A gente vai trabalhar também ao longo desses meses, porque a gente não tem uma previsão de retorno presencial, né? Para todas as manifestações culturais, talvez seja uma das últimas que retorne, né, Denis, aqui no Brasil. Então a gente vai trabalhar esses aspectos, assim, né? O que precisa, né, para entender a dança folclórica e para representar ela dentro do contexto de dois irmãos do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim, né? Então esses aspectos a gente vai poder estar abordando, o que também é algo diferente, né? Porque eu estou há muitos anos no grupo de dança deles e eu nunca pensei, né, em que a gente em algum momento tivesse que parar em função de algo tão sério, né? Então, repensar também as estratégias para os grupos hoje, né, no contexto da pandemia é interessante e faz com que a gente possa fazer esse tipo de reflexões também, né? Então, eu gostaria de te agradecer, tá, por essa possibilidade, em nome da diretoria da Associação Cultural Baumstedt Volkstanzgruppe de Dois Irmãos, e em nome dos dançarinos que depois vão estar assistindo e, né, acessando esse material e essa conversa que nós tivemos agora, para que possam entender um pouco mais esse contexto. Então, enfim, te agradecer por essa possibilidade, né, por tu nos trazerem o que interessa, assim, são curiosidades, mas que são muito importantes para a gente entender o nosso contexto também, né? E toda vez que a gente falar do folclore, a gente pensar também, né, no contexto mundial disso e do quanto isso representa para cada um de nós. Então, mais uma vez, né, Denis, e também, né, para ti, para a Liz e para o Thomas, muita saúde, tudo de bom, né, nesse período ainda, que tu me mantenhas informada e que tu me coloques na tua lista de inscritos, de interessados no curso que vocês estão promovendo, né, através do Hinunvik e do Derhut, né? Uhum. Eu te digo assim, então... Dirce, que tem um ponto que a gente não vai ter tempo aqui de comentar, né, mas que o que eu sinto aqui na Alemanha, e óbvio, a gente só sente quando tá aqui vendo como é que essas pessoas encaram. E não quer dizer que a gente no Brasil tem que fazer igual. No Brasil é uma realidade, aqui é outra realidade. E cada realidade, ela vive na sua própria essência, né? No Brasil se faz uma coisa, a gente não tem que querer que o brasileiro imite o alemão 100%. Não é só na coreografia, mas na forma de agir e tal, né? Até porque o alemão, de vez em quando, é muito chato. Mas assim... tem um ponto que a gente vê no geral, não só num grupo de danças, mas nos corais, é a ideia de que o grupo ele está associado não só a um elemento que é a dança, ou só a música, ou só um grupo de banda, não. Tem a gastronomia, tem o traje típico, tem as narrativas de Natal, tem a religiosidade, tá tudo no pacote só. O grupo não consegue se ver fazendo uma coisa só. Agora, por exemplo, o nosso grupo aqui na Alemanha, que eu danço aqui em Munique, que é o Sing- und Volkstanzgruppe Böhmerwald, né? O Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe, ele não pode dançar. Nós não estamos permitidos de dançar. Mas nós estamos permitidos a nos encontrarmos a partir de semana passada. Então, o que acontece? Nós estamos nos encontrando para fazer outras coisas. Comer, por exemplo, comida típica, né? Para falar de coisas que são legais. E quando tiver as datas comemorativas, nós vamos nos reunir para a noite de Natal típico, para manter essas coisas, né? Enquanto que no Brasil a gente não tem essa tradição de que outros eventos fora dançar sejam parte do roteiro do grupo, né? E então... é essa mensagem, né, Denis? Porque nós somos convidados que é bem interessante, assim, né? Vivenciar, experienciar outras formas de fazer o folclore e de traduzir aquilo que a gente ama, né? Que é a dança. Nós somos convidados pelo Departamento de Cultura da nossa cidade a montar uma live, né? Vai ser lá em julho, em que a gente vai falar um pouco das características da dança e a gente também vai falar dos pratos típicos, assim, e fazer uma relação, né, entre Brasil e Alemanha de outra forma, né? Então, por exemplo, a cuca,
né, Denis? A cuca a gente conhece, um prato, né, não, né, porque a cuca que a gente come aqui enrolada com recheio, dificilmente tu vai encontrar em algumas regiões da Alemanha, né? Então, são características da nossa cultura, né, do Dois Irmonense, que não necessariamente se encontrem lá. Então, a gente vai fazer uma live para toda a comunidade, vai ser lá em julho, para falar disso também, né? E o quanto a gente também, como grupo, precisa aprender a experienciar outras coisas, que não seja só fazer a dança, né? Por 2 horas semanais e fazer apresentações, né? Então, acho que é bem interessante isso. É difícil. A gente tem uma dificuldade de mudar o que sempre foi assim. É difícil incluir música ao vivo no grupo, porque a gente sempre espera que o músico tenha a mesma precisão do CD. A gente sempre vai querer que as músicas que para cantar sejam aquelas que a gente saiba e não tenha dificuldade de cantar. Como a gente não conhece, vai sempre ter dificuldade e não vai querer fazer, né? Então, de certa forma, a gente tem um grupo que as pessoas estão lá dentro porque gostam de dançar e a gente entende isso. Agora, se a gente querer que o grupo saia do ponto de conforto para fazer outras coisas, sempre nós temos um pequeno conflito com dançarinos, com colegas. E isso é normal, né? Eu acho que quando tu muda o modus operandi de um grupo, é muito, muito normal que as pessoas se perguntem, mas por que a gente está mudando se era sempre bom fazer do outro jeito? Né? E a pergunta é, ok, mas nesse momento da crise nos botou muito claro que o que a gente gosta de fazer, que é dançar, tá difícil e vai ficar longe da gente por um certo tempo. Não é aqui na Alemanha, é na Alemanha, na China, é no Brasil, é nos Estados Unidos. Então a gente tem que ter... no mundo todo, né? No mundo todo. E nós temos que ter estratégias para pensar como fazer essas coisas que nós gostamos de uma maneira, quem sabe, não tão do jeito que a gente gosta, mas aprendendo a variar. Né? Exemplo aqui dos Biergarten, que são típicos, que não pôde ter Biergarten por muito tempo e agora está voltando com distanciamento. As pessoas têm que sentar num Biergarten longe uma das outras. O garçom tem que vir com máscara. Né? Só pra vocês terem uma ideia, abriu as lojas aqui na Alemanha faz umas 3, 4 semanas. E tu vai nas lojas de trajes e junto com o traje tu compra a máscara com o tecido do traje pra combinar. Nossa! Desde quando tu pensou que ia ter uma máscara facial com o tecido de um traje típico pra combinar? Isso é uma realidade nova. Né? Então é preferível tu sair com um traje típico com uma máscara do que não sair. Né? Não sair. E isso está sendo muito pensado hoje, né? Até onde os limites dessa cultura se flexibilizam ou não, né? E vamos ter que aprender muito, quem sabe seja a oportunidade de exatamente a gente pensar coisas novas para aplicar, já que nós não temos outra alternativa, né? Então, isso. A gente tem que aprender. Ou ficamos totalmente... nós ficamos totalmente parados, paralisados, ou a gente reinventa, né? A gente reinventa formas de trabalhar com isso que a gente tanto né? Que a gente tanto se identifica, que a gente tanto ama. Então é um pouco por aí, né? E é que nem agora. Nós estamos conversando por um vídeo e a questão de 3, 4 meses atrás, se fizesse isso, seria por uma extrema necessidade. E hoje nós estamos aqui fazendo isso com uma certa facilidade. Então, mas a qualidade técnica não é 100%, mas a informação está seguindo adiante. A conversa voltou a existir. E o distanciamento é um distanciamento físico, não é mais um distanciamento pessoal, né? É diferente, né? O físico e o pessoal. Então, eu vejo quem sabe seja a oportunidade disso exatamente, como nunca se teve antes, grupos do Brasil se aproximarem com grupos da Alemanha, da Áustria, da Suíça, sem ter um preconceito porque um é do Brasil, porque o outro é do A, do B ou do C. Uma sugestão para encerrar aqui da minha parte, nós temos alguns vídeos na internet aí que estão acontecendo, né? Então, algumas dicas que a gente queria passar de coisas bem plurais. Uma é a Sternpolka versão quarentena, né? Que foi transmitido pelo Reino Nuveca, né? Que nós participamos, com pessoas de 5 países.
Brasil, Itália, Suíça, Áustria e Alemanha. E cada um dançou do seu jeito, mesmo brincando com as crianças, que o importante é dançar. Não importa se tu tá dançando com a vassoura. O importante é tu se fazer presente. E parar com mimimi, né, de que não dá porque meu joelho dói. Não, tu pode participar, nem que seja indo no ensaio bordando o suspensório de uma colega, né? Então isso tu tens um potencial. Segundo, nós estamos aí na região do Vale dos Sinos e na Serra com o Boletim Der Hut, toda a quinta-feira de noite na Imperial FM de Nova Petrópolis, com transmissão de 1 hora de música alemã e sempre falando de temas ligados com a cultura alemã e cultura brasileira, né? Para fazer até essa comparação. E um último convite, né? Noite, Oi? só um pouquinho, Denis, só para eu poder passar de novo. Nas quintas-feiras à noite, de que horas até que horas? 20 às 21. Tá. Na Rádio Imperial FM, pode entrar lá www.imperial.fm.br para quem não pegar no dial do seu carro ou não quiser levar o radinho de mão junto, né? Certo. E a Rádio Imperial FM também abriu o YouTube da Rádio Imperial FM e nós temos lá um vídeo de 5, 10 minutos toda semana falando da Alemanha e falando do Brasil. O que é, como é que é isso aqui ou aquilo ali em Munique, né? Como é que acontece isso no Brasil? O que tem no Brasil que não tem aqui? O que tem aqui que não tem no Brasil? E isso é uma forma que nós estamos buscando de conectar as pessoas e a gente ter um tema comum para conversar. Porque muitas vezes a gente acredita que as coisas são iguais e não são. E a gente acaba cometendo pequenas gafes ou grandes gafes, né? Então faz parte do nosso jogo, né? A gente poder aí trabalhar e querer passar informação para todo mundo. Eu agradeço também, Dirce, aí por ter conversado comigo, né? Nossa parceria não é de hoje, é de alguns anos, né? Com o Baumschneider fazendo música ao vivo, pensando em danças do Hessen, seminários, cultura. E a gente sabe como é difícil tu ter pessoas que tenham a iniciativa. Pessoa com dinheiro tem, pessoas com tempo tem, pessoas com conhecimento tem. Agora, botar as pessoas a fazerem juntas um trabalho comum, isso é difícil. E tu tem que ter um líder, tem que ter alguém com iniciativa, né? Porque esperar sempre que o outro puxe a frente é muito mais fácil. Então, agradeço por ti, por ter feito esse convite para a gente conversar. Nós estamos usando aqui nessa plataforma do Der Hut, contudo, o espaço é para isso mesmo. É para a gente poder dialogar, trocar informações. Então tá, mais uma vez, então, em nome da associação, te agradeço, Denis, por essa parceria, como tu disseste, já vem de longos anos, né? Inclusive com os desafios, acho que tu és uma pessoa que, né, sempre nos desafiaste muito. Vamos fazer dança ao vivo no encontro de grupos folclóricos. Por que não, né? Então são iniciativas assim, de pessoas assim, que a gente também precisa como parceiros. Então te agradecer mais uma vez em nome da diretoria da associação, né? E pelas dicas, pelas sugestões, eu vou passar ao grupo, né, as tuas sugestões para que eles também acompanhem, né? E mais uma vez te agradecer pela tua possibilidade, né, de estar conversando e dispondo da tua hora e do teu precioso tempo junto à tua família para que, né, a gente pudesse conversar e trocar ideias, né? Então, mais uma vez, muito obrigada por essa gentil, né, por esse gentil espaço. E convidamos todo mundo que queira conversar conosco, que a gente queira fazer uma troca, pode conversar, eu acho que esse é o objetivo, e que a gente possa disseminar a cultura, a informação, né? E que cada um tenha a liberdade de escolher qual metodologia quer tratar e o que quer fazer. Porque isso também é um ponto, né? Ninguém é obrigado a fazer a dança do jeito A, B ou C. São escolhas. O que a gente espera é que as escolhas tenham coerência. Né? Coerência daquilo que se fala e daquilo que se faz. Né, Tominhas? Então tá. Tchau, Thomas. Tchau, Thomas. Brigadão. E, gente, a gente vai conversando. Sigam com o nosso canal aqui no YouTube e também nas várias outras mídias sociais. Um grande abraço. Um abraço.